Minha amiga Marreta, meu amigo Marreta, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse Marretas Podcast e vamos discutir hoje uma notícia, um assunto que é o marco temporal, essa sacanagem que é esse marco temporal. Marretinha, dê a notícia pra gente. Notícia de 1º de junho de 2023 no Correio do Estado. Marco temporal pode acabar com 26 terras indígenas que estão regularizadas. Para quem não sabe, o marco temporal é uma tese jurídica que diz que os índios, a população indígena, usaria apenas as terras que eles tinham até a promulgação da Constituição de 88, né? 5 de outubro de 1988. Que foi a data da Se não provarem que estavam nessas terras em 5 de outubro, eles perdem as terras, teoricamente. E nós temos 14%, né, das terras do Brasil, de acordo com o INCRA. Quer dizer, o INCRA toma conta de 14% das terras brasileiras que estão na mão dos povos indígenas, não é isso? Mas não é essa a questão. A gente está falando também de povos que são isolados, que não têm muito contato com a população branca, né? Ou a população brasileira de uma maneira geral, mas eu estou falando branca porque são esses políticos que estão fazendo isso. E a gente pode perceber que, para essa população vai ser um pouco difícil, né, de provar que estavam lá no dia 5 de outubro. Né? Então, é praticamente uma brecha jurídica criada nesse momento para fazer com que o agronegócio, né, os interesses especulativos em relação às terras e tal, eles possam entrar pelas terras indígenas. Mas eu posso fazer um teste? Eu quero fazer um teste com você. Comigo. Porque a gente vai ficar falando de coisas que as pessoas já ficaram falando, sabe? Então vamos fazer um teste, tá? Um teste rápido aqui, bem tranquilo, tá? Eu quero que você responda, eu quero que você que está me ouvindo aí também faça o teste aqui junto comigo, tá? Eu quero primeiro te perguntar o seguinte: qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre os povos originários quando você estava na escola e como, tá, que você ouviu falar sobre os povos originários? Tipo, Cabral chegou e aí os portugueses começaram a ter contato com os índios, né? Ou com os povos originários, né? Que a gente não usa mais índios. Você me perguntou e já respondeu, né? Tá. Não, mas pode falar, mas pode falar. Mesmo, não, mas pode falar. Mesmo. Sim, mas como que foi esse contato? O que os índios faziam? O que o Cabral fazia? Como é que era o contato? O contato que eu tenho, a informação que eu tenho é que Cabral chegou e passou a trocar espelhinhos, trocar coisinhas, com essa informação que nós tínhamos na época da escola. Esse foi o primeiro contato. Pronto, primeira tese provada. O índio ou, né, o membro dos povos originários, o membro de uma determinada tribo, não interessa, né, ele é infantilizado desde o início, imbecilizado desde o início. Né? É como se fosse um ser completamente inocente que está ali vivendo na natureza de uma maneira muito idílica, e se você oferecer um pedaço de espelho, ele é capaz de pegar uma tora de pau-brasil que pesa 30 quilos, 80 quilos, 100 quilos, e ele transporta isso durante, 2 quilômetros, entendeu? 4 quilômetros, 5 quilômetros, às vezes 20 quilômetros, para poder abastecer uma frota portuguesa sem nem entender o porquê, porque ele achou o espelhinho maneiro. Porque ele vai querer o espelhinho dele. Esse é o primeiro teste. Segundo teste, vamos lá. O que é que você ouviu falar, ou o que é que você pensa quando você pensa na importância que os índios têm hoje no Brasil? Eu acho que o que mais a gente ouve é a importância de resguardar as florestas, de resguardar o meio ambiente. Resguardar o meio ambiente. Tá aí. A gente não consegue separar os povos originários do meio ambiente. Você já percebeu? A gente não consegue. E as contribuições indígenas, ou as contribuições dos povos originários, elas são imensas. Contribuições para a culinária, contribuições para a língua, e não só para a cultura, para a cultura que eu digo assim, de língua, de culinária, mas coisas práticas para a medicina, para a agricultura e para a própria filosofia de vida. Os índios trazem um conhecimento, assim como a população ancestral preta, né, desse país, um conhecimento que sofre uma injustiça cognitiva absurda e que isso precisa mudar. A gente está falando aqui de filósofos dos povos originários, né, de Daniel Munducuru, de Ailton Krenak, né, de Eliane Potiguar.
Ou seja, pessoas que produzem conhecimento não só sobre a natureza ou sobre os povos indígenas, mas produzem conhecimento sobre o capitalismo, produzem conhecimento sobre modo de vida, produzem conhecimento sobre coisas, né, que as pessoas da nossa elite, as pessoas brancas, jamais vão compreender, né, ou jamais vão querer entender. Então, tipo assim, a gente não está falando que a gente vai preservar porque nós somos bonzinhos com os índios. A gente precisa perceber que existe um valor nessa preservação, que o Brasil ganha com essa preservação, que a gente precisa manter esse modo de vida dessas populações porque nós podemos aprender com esse modo de vida dessas populações. Mas não é só pelo valor, né? Mas também pelo reconhecimento que a terra era deles, que eles estavam aqui antes. Sim, mas eu estou batendo nessas teclas por quê? Porque eu quero desmontar os argumentos, entende? Eu quero desmontar. Mas agora, eu lendo sobre o marco temporal, sobre essa questão agora que está acontecendo e tal, eu volto a um pouquinho ali atrás, uns anos atrás, quando naquela fatídica reunião ministerial do presidente Bolsonaro, que o Ricardo Salles falou que era hora de passar a boiada, vão aproveitar esse momento que estão pensando na Covid, vão passar a boiada. E nessa mesma reunião, nós tivemos lá o Weintraub, né, que disse que odeio esse termo... O antiministro, o antiministro da educação, ou o ministro da anti-educação, como quer que seja, né? Que ele dizia que agora eu odeio esse termo povos indígenas e tal. Eu fico imaginando se ali já não estava plantada a ideia, né, dessa votação do... Não concordo. Eu acho que essa ideia foi plantada há mais de 500 anos atrás. Não, mas não essa ideia, estou dizendo, a ideia dessa votação. A ideia da votação, a ideia de se fazer um movimento para tal. E aí é o terceiro tal. teste, que eu quero fazer. Quando vocês pensam em povos originários, até esse próprio nome já coloca lá, origem, ou seja, é uma coisa do passado. Você consegue associar os povos originários a algum tipo de progresso? Você consegue fazer essa associação? É imediata essa associação? Não é. O termo não existe e ele não. Você tem razão. Ele não é ligado ao progresso de forma alguma. Não é ligado ao progresso. E quando você pensa em povos indígenas, você consegue pensar em progresso? Mesmo quando eu digo para você assim que eles trouxeram para a gente o guaraná, a tapioca, o açaí, que são coisas que nós usamos hoje. Eles trouxeram técnicas de salgamento de alimentos que não existem no mundo inteiro. Você consegue pensar alguma coisa de progresso? Não se pensa em progresso quando fala isso. Exatamente por isso. Porque a imagem que a gente faz dos índios, ou dos povos originários, é uma imagem que ela varia, né, o tempo inteiro entre uma romantização, que é o índio lá fiscal, né, da natureza, ou, né, uma demonização. E no caso da demonização dentro do nosso sistema, é aquele grupo que atrapalha o progresso. Porque aquelas terras lá, elas não estão sendo exploradas como deveriam, elas não estão trazendo riquezas para o país, e eles precisam ser removidos dali, porque atrapalha o progresso. Você entende? Uhum. Então, eu acho que esse teste ele é muito útil para que as pessoas possam abrir um pouco a cabeça e entender o tamanho da sacanagem que é o marco temporal. Tá certo. Perfeito. Gostei muito do teste, porque deu para a gente entender. Espero que o pessoal tenha entendido também. Muito obrigado a todos e até a próxima.